Graça e paz. Quero estar mais uma vez ministrando, repartindo, compartilhando a palavra do Senhor. Eu quero estar relatando, pregando, ministrando, compartilhando esta palavra para a honra, a majestade, o louvor, a exaltação, a glória de Deus. Bendito seja o nome do nosso Jesus Cristo. Eu quero estar falando, querido, e direcionar esta palavra mais para nós que somos cristãos, para aqueles que verdadeiramente precisam dia após dia ser renovados na presença do Senhor. Eu quero estar falando sobre a igreja de Laodiceia. Por que eu quero falar sobre a igreja de Laodiceia? Eu tenho falado muito sobre as igrejas, porque eu estou fazendo um estudo sobre as igrejas, mais uma vez. Já fiz várias vezes, mas estou sempre retomando, retornando, voltando de novo a estudar, a meditar, louvado seja o nome do Senhor, sobre a palavra de Deus, essas passagens, né, da igreja de Apocalipse, porque o Espírito Santo Deus me direcionou, me motivou esses dias a fazer esse estudo. Então, eu estou estudando Apocalipse, estou nas igrejas de Apocalipse. E a igreja de Laodiceia, nós sabemos que é a última igreja que o Senhor relata, pronuncia lá em Apocalipse. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. E a igreja de Laodiceia nós estamos vendo os dias de hoje. Cada igreja tem uma característica dos cristãos no dia de hoje. Quase todas, né? Mas o que mais realmente impacta mesmo, que nos traz assim como exemplo, um exemplo não muito bom, né? Para que nós não venhamos cair no mesmo erro que eles caíram. E aqui o Senhor nos dá um alerta, nos faz um alerta, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. E eu quero estar falando sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, como no caso das igrejas anteriores, o Senhor adapta as palavras a algo significativo, né? Como o Senhor vai trazer muitas coisas significativas, alegorias e simulações, ou então exemplos, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, né? Para que nós venhamos entender, compreender o que o Senhor quer nos falar aqui com respeito a essa palavra. Então, queridos amados, algo significativo com respeito à cidade onde a congregação se encontrava, onde a igreja se encontrava, na cidade de Laodiceia. Laodiceia era conhecido pelas suas riquezas, pela produção de unguento especial para os olhos e também por um tecido preto e lustroso de lã, e a cidade ficava próximo a Hierapolis, famosa por suas termas, e de Colosso, conhecida por sua água fria e pura. Então o Senhor nos traz aqui algo trazendo significando, né, para com a nossa vida cristã. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. Então, queridos amados, bendito seja o nome do nosso Jesus Cristo. E o Senhor aqui nos faz um alerta. E o Espírito de Deus falou ao meu coração para relatar e pronunciar e compartilhar essa palavra que eu creio que muitos já conhecem, mas para nos alertar, nos admoestar mesmo. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, porque o negócio está ficando muito sério. Nós sabemos, queridos amados, que, como eu já tenho falado várias vezes, a nossa vitória não está no começo do mês, está no fim. Porque aquele que perseverar, insistir, persistir, consistir até o fim, será salvo. Essa ideologia, essa filosofia, dizer uma vez salvo, salvo para sempre, trazer até, não sei, cada um que você levantou a mão para Cristo uma vez, confessou e começou a ser salvo da sua vida, mas relaxou, perdeu o entusiasmo, perdeu o vigor, perdeu os valores espirituais, o vigor espiritual, ficou cego espiritualmente, perdeu os seus atos de justiça para com Deus, não se humilha mais na presença do Senhor, não é humilde o suficiente de reconhecer que está sempre na presença de Deus, perseverando na presença do Senhor, que se tornou um mero religioso, simplesmente frequentador de igreja, né? E só fica nisso, não tem mais vigor, não tem mais entusiasmo de servir a Deus, o prazer, a alegria de servir ao Senhor. Por isso que o Senhor nos relata aqui, queridos amados, sobre as 4 características que os cristãos de Laodiceia perderam o vigor espiritual, perderam os valores espirituais, perderam a visão espiritual, perderam as vestes espirituais, né? A nudez representa a derrota da humilhação, né? Quantos outros que são humilhados porque não estão na presença do Senhor verdadeiramente como deviam estar, né? Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, perderam realmente os seus atos de justiça, deviam
realmente dia após dia se edificar mais na presença do Senhor, se separar mais para Deus, mortificar os delitos da sua carne, morrer para o sistema deste mundo e viver dia após dia mais para a presença do Senhor. Está sendo ao contrário, né? O cristão está vivendo mais para o mundo, está associando mais com coisas do mundo do que se associando com as coisas de Deus, de Cristo, o reino de Deus, e viver para Cristo. Então, queridos amados, infelizmente, esse aí está ao ponto de realmente, como o Senhor da sua palavra, ser vomitado. É um crente morno, um cristão morno, cristão entre aspas, mas que se tornou morno. E o Senhor aqui a vida cristã tem 3 temperaturas espirituais: um coração fervoroso, ardente por Deus, Lucas fala sobre isso, 24:32, um coração frio ou um coração morno. O cristão morno é acomodado, se tornou acomodado, se tornou orgulhoso, se tornou arrogante, tornou orgulhoso do seu ministério, começou a usar parâmetros humanos, com a medida do lugar de valores espirituais, começou a colocar valores humanos. Por isso que o Senhor disse que aos olhos do Senhor, porém, esse povo era infeliz, sim, miserável, povo segue nu. E o Senhor disse que, infelizmente, o crente morno se torna acomodado. Porque o crente frio, o cristão, quem é frio, pelo menos sente falta do calor e tem a tendência a se tornar quente, um espírito fervoroso. Louvado seja o nome de nosso Jesus Cristo. Tanto a água fria de Colosso quanto a água quente de Herápolis ficavam mornos quando levadas pelos aquedutos da Laodiceia, né? Então se tornaram mornos. Então o Senhor realmente, Ele odeia, Ele realmente vomita. O Senhor diz, um cristão, entre aspas, a pessoa morna, porque a pessoa morna perdeu a graça, insípida, perdeu verdadeiramente o vigor, perdeu verdadeiramente os valores espirituais, se tornou mais cego que as pessoas do mundo, está totalmente cego espiritualmente, perdeu realmente a santidade de Deus. Então por isso que o Senhor diz a sua palavra, louvado seja o nome de nosso Jesus Cristo, em todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E pelos frutos o conhecereis. Então a gente tem que ter muito cuidado, querido, louvado seja o nome do Senhor, de não perder esses valores espirituais, não perder o entusiasmo, os valores cristãos, os valores de Deus, os padrões de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. É como uma lua de mel. Quando você casa, o esposo e a esposa, o homem e a mulher, e eles vão se relacionar e vai ter o prazer, a alegria, o relacionamento íntimo ali no seu relacionamento íntimo com a sua esposa, com o seu esposo, na lua de mel, e que isso não seja só naquele momento, naquele dia, naquela hora, mas seja por toda a sua vida, para o resto da vida. Isso tem que ser cultivado, alimentado, construído a cada dia, para que não caia na rotina ao ponto de perder o valor um pelo outro, de perder o entusiasmo, a alegria, o prazer um pelo outro, o respeito um pelo outro, para que não venha cair na rotina ao ponto de até ser destruído o casamento, ser destruído esses valores. Então a vida cristã para com o Senhor, para com Deus é a mesma coisa, né? Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. No momento em que eu um dia confessei Cristo como o Senhor salvo das nossas vidas, eu não posso perder esse entusiasmo, essa alegria, esse coração fervoroso, ardente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, queridos amados, é que nem um exemplo aqui, o coração dos discípulos a caminho de Emaús começou a arder quando ouviram a palavra do Senhor. Então, queridos amados, normalmente gostamos de tomar bebidas geladas ou quentes, enquanto bebidas mornas parecem sem graça e insípida, né? Não tem como você tomar uma bebida dessa. Então, queridos amados, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós temos motivos, se nós cremos em Cristo, cremos na sua palavra, na salvação, na vida eterna, na sua graça, amor, misericórdia, perdão e poder. Cremos, ó Pai, no reino de Deus, cremos essa verdade única e absoluta, pela fé, no poder canônico do nosso Salvador Jesus Cristo, foi gerado em nós, impactado em nós, mudou a nossa vida, mudou nosso caráter, houve uma transformação majeira na nossa alma, a nossa vida realmente é outra, verdadeiramente houve uma visão ampla da nossa vida com Deus espiritual, nossa vida para com o reino de Deus,
como viver, como nós devemos andar, caminhar na presença do Senhor. Verdadeiramente a nossa vida é outra, não tem como você ser o mesmo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É uma vida realmente saudável, uma vida realmente abençoada na presença do Senhor. Então, queridos amados, ao crer em Cristo, há motivos de sobra para ser fervoroso de espírito, fervoroso de coração, fervoroso na oração, fervoroso para com amor, para com Deus, fervoroso em pregar o Evangelho, fervoroso, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, de buscar mais a Deus, de me entregar mais a Deus, fervoroso de me compadecer com aquele que está fora do aprisco da presença do Senhor, pregar o Evangelho, trazê-los para a presença do Senhor. Então, queridos meus amados, não temos motivos de sobra. Louvado seja o nome do Senhor. É um privilégio, eu digo que é um privilégio, nós não merecemos a graça, o favor, a misericórdia, o perdão, as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Não merecemos nada de bom de Deus. É porque Deus é bom e misericordioso que é a causa nós não sermos destruídos e consumidos. Então, querido, nós temos motivos o suficiente de sobra para andarmos, vivermos na presença do Senhor com um espírito fervoroso, com um coração fervoroso, de gratidão a Deus. Aquele que é cristão, verdadeiro, ele tem um coração grato a Deus, né? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não precisa de muita coisa para viver, não precisa de muita coisa para ser feliz. A cruz de Cristo, Jesus, o Senhor, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é o suficiente, aleluia. O resto, né, é resto, porque vai ficar tudo aqui, né? Então é consequência daquilo que você crê. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. E o Senhor multiplica, acrescenta em nossas vidas. Mas quando nós priorizamos isso, louvado seja o Senhor, não tem como você deixar de realmente ter um coração fervoroso na presença do Senhor. Muitos têm deixado, muitos não tiveram esse encontro com Cristo ainda, porque nem todos que estão dentro da igreja são do Senhor. Não estou aqui para julgar, quem julga é a palavra do Senhor. Mas o Senhor diz que nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, queridos amados, louvado seja o nome do Senhor, nunca perca esse entusiasmo, esse prazer, essa alegria, nunca perca a esperança, nunca perca o vigor, esses valores. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. Cuidado, isso é um perigo, queridos. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. O Senhor nos dá aqui exemplos. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. Eles perderam o vigor, eles perderam os valores, eles perderam realmente o entusiasmo para com o Senhor. Começaram a se associar, começaram a se envolver, começaram a se inclinar mais para o sistema do mundo, a se inclinar mais para a vida neste mundo, por isso que o Senhor diz na sua palavra, se eu não perder a vida para este mundo, né? Não estou falando que você não deve trabalhar, não deve levar a sua vida cotidiana, dia a dia, na presença do Senhor, não, amados, mas muitas vezes você prioriza o teu trabalho, prioriza o teu bem-estar, prioriza tantas coisas da tua vida e não prioriza o reino de Deus, não prioriza a oração em Cristo, a comunhão com Cristo, a comunhão com Deus, a palavra de Deus, em falar do Senhor Jesus Cristo, enfim, o reino de Deus. O Senhor disse, buscar primeiro meu reino, minha justiça, e as demais coisas vos será multiplicada, acrescentada. Então, muitos têm perdido, têm deixado essa prioridade. Por isso que o Senhor diz a sua palavra, que quando o cristão começa a acontecer coisas na vida dele, aí ele começa a buscar Deus, né? Quando está tudo bem, está tudo maravilhoso, né? Aparentemente está tudo bem, né? Ele não quer orar mais, não quer buscar mais o reino de Deus, acha que não precisa de nada, não precisa de mais nada, não precisa de Deus, não precisa orar tanto, não precisa ler a Bíblia, não precisa pregar o Evangelho, não precisa ir para a igreja, não precisa fazer mais nada. Então ele acha que já está suprido o suficiente e se torna até orgulhoso, cheio de si, acha que não precisa tanto mais de Deus, de buscar tanto mais a Deus, vai para a igreja só como um clube social, participa mais das festas, dos momentos de confraternização, de comunhão da igreja, do que muitas vezes em se envolver mais com o reino de Deus, em pregar o Evangelho, em evangelizar, em orar, em interceder por aqueles que precisam orar por eles, enfim, amados, realmente se aglomerar realmente com o povo de Deus, em buscar Deus, né, em priorizar a Deus, o reino de Deus, em priorizar a oração, em priorizar a comunhão com Deus, enfim, queridos amados, em praticar a palavra do Senhor, começa realmente a colocar isso em segundo plano. Então a palavra de Deus diz que verdadeiramente a igreja de Laodiceia perdeu esses 4 valores, e isso é um perigo, porque a minha salvação vai ser até o fim. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, querido, as pessoas estavam cegas por si mesmas, não conseguiam ver a Jesus, encontravam-se à porta da igreja, não enxergavam as oportunidades ao seu redor, ficavam tão absortas com a construção do próprio reino, e que se tornaram mornas, né, e a sua preocupação com o mundo perdido. Hoje eu não vejo mais o crente preocupado com o mundo perdido, com as pessoas que estão perdidas aí, mas estão cheias de si, só pensam em si, se tornam egoístas, estão nem aí, não falam mais de Jesus. E a solução era aplicar sobre os olhos um unguento celestial, o Espírito Santo de Deus. Por isso que o Senhor diz, não apaguem, não extinguam o Espírito Santo
de Deus. Infelizmente, querida, mas o olho é uma parte mais sensível do corpo e somente o médico dos médicos pode operar nesse órgão e restaurá-lo. O caso descrito em João 9 é possível que o Senhor precisa causar certa irritação antes de curar. É isso muitas vezes que Deus tem que fazer em nossas vidas. Às vezes Deus permite certa coisa na nossa vida para você começar a enxergar mais o reino de Deus, em se posicionar mais a Deus, não perder esses valores, não valorizar mais esses princípios de Deus. Amém? Fica esta palavra para a honra, a glória do Senhor e medite para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo.